História dos 4 leprosos de Samaria. Em 2 Reis 7. Nós podemos ver uma situação interessante que, apesar de estar inserida em um outro contexto, pode nos dar algumas pistas sobre princípios do evangelismo ou do anúncio das boas novas. E atitudes de fé que impacta todos os que estão ao nosso redor. Em 2 Reis 6, versos 24 a 33, diz: Samaria era uma cidade pertencente ao reino de Israel, onde habitava o profeta Eliseu, sucessor de Elias. Uma grande fome havia ali se instaurado, pois a cidade estava cercada pelo exército do rei da Síria, 2 Reis 6, 24. A situação era tão extrema que a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas estava sendo vendida por 5 peças de prata, 2 Reis 6, 25. Mais assustador é o fato da população ter recorrido ao canibalismo para saciar a fome, como é relatado nos versos 28 e 29 do capítulo 6. Nesse contexto de grande precariedade, o Senhor promete prover alimentos para aquela cidade. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. 2 Reis 7, 1. Uma capitão, em cuja mão o rei se encostava, duvidou da providência divina. Ao passo que Eliseu profetizou que ele veria provisão de alimentos, mas dele não comeria. 2 Reis 7, 2. O que de fato ocorre, já que este capitão morrerá. 2 Reis 7, 17. Aqui podemos ver que quando Deus promete uma coisa e somos incrédulos, duvidando do seu agir, acabamos por perder a benção de Deus, ficando de fora. Não podemos deixar a realidade em que nos encontramos limitar a nossa fé no agir do Senhor, ainda mais quando existe uma promessa de vitória. Se Ele promete, Ele é fiel para cumprir, apesar das circunstâncias adversas. Afinal, Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria. Ou falaria, e não o confirmaria. Números 23, em 2 Reis 7, 3 a 11. 4 leprosos estavam à porta de Samaria e começam a refletir o porquê de estarem ali esperando pela morte. Sendo assim, depois de conversarem entre si decidem ir até o arraial dos sírios, pois talvez eles os deixassem viver, e caso os matassem, pelo menos haviam tentado sobreviver, já que na porta da cidade a morte era certa. 2 Reis 7, 3 a 4. Os leprosos estavam na porta, pois na época quando alguém estava com lepra deveria ser excluído da comunidade, da comunhão com os demais moradores da cidade ou arraial. Ele era marginalizado e recebia o status de imundo. Levíticos 13, 3. A ação deles de ir em direção ao território do arraial sírio demonstra intrepidez e ousadia. A situação adversa não os deixa paralisados, eles decidem agir. Quando chegam ao arraial dos sírios descobrem que ele está vazio. O Senhor fez com que os soldados ouvissem o ruído de um grande exército, com carros e cavalos, o que fez com que fugissem apressadamente deixando tudo para trás. 2 Reis 7, 5 a 7. E ali os 4 homens leprosos encontraram tendas vazias, cavalos, jumentos, comida, bebida, ouro, prata e vestes. 2 Reis 7, 7 a 8. Estes leprosos eram marginalizados, não podiam nem entrar na cidade. Deviam ser, até mesmo, desprezados pelo povo. No entanto, a estes que pareciam não ter valor, que carregavam um pesado estigma social, Deus deu a conhecer o milagre que havia operado. E o arraial vazio dos sírios impediu que os leprosos morressem. Lá havia comida, bebida, vestes, ouro e prata. Eles poderiam ter sido egoístas e guardado tudo para eles, mas decidiram compartilhar com toda a cidade as boas novas, compartilhar o milagre. Assim trouxeram salvação até Samaria. Foram mensageiros de boas novas. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos, e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. 2 Reis 7, 9 a 11. Interessante é o fato de não entrarem na cidade. Eles anunciaram tudo da porta, aos porteiros. Ou seja, ainda eram marginalizados,
Porém o maltratamento que recebiam não os impediu de anunciar o que Deus tinha feito. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus, foram usados para anunciar as boas novas. E você? O que é possível aprender com estes leprosos? Saiba que mesmo que você seja marginalizado, excluído, desprezado, visto como menor, ou até como um fanático, não devemos cessar de anunciar a palavra de Deus, as boas novas, a salvação que nos foi dada a conhecer. Somos chamados a isso por Jesus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Devemos compartilhar Jesus, o milagre, para que venhamos a ser instrumentos nas mãos de Deus, como aqueles leprosos foram. Façamos isso, mesmo que após anunciarmos o bem, continuemos sendo excluídos. Outro ponto é que devemos anunciar a palavra de Deus a quem está ao nosso alcance. Talvez só possamos falar com o porteiro da cidade e nos seja impedido falar com os demais moradores da cidade e com o rei. Contudo, lembre-se, o evangelho se espalha. Você pode ter anunciado somente ao porteiro, mas é esse que irá avisar aos que estão na cidade e até na casa do rei. 2 Reis 7, 11. A palavra lançada gerará frutos. Talvez os leprosos nem tenham sido agradecidos, muito provavelmente permaneceram do lado de fora da cidade, devido ao estigma social que recebiam. Todavia, eles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Não devemos esperar reconhecimento dos homens, nosso galardão vem de Deus. E, apesar de tudo, os leprosos ainda foram abençoados ao encontrarem alimentos, vestes e ouro, prata. A vida deles foi mudada, não iria mais morrer. Por suas atitudes e fé. Devemos ter fé para agir. E acreditar no milagre. A fé não está relacionada ao estatuto social. O capitão foi incrédulo. E o próprio rei teve que ver para crer. Que o arraial dos sírios estava vazio. Como dito em 2 Reis 14 a 16. Mas os leprosos agiram pela fé. Mesmo sem ver. Tiveram ousadia e intrepidez. Decidiram. E essa decisão impactou muita gente. Então você decide hoje. Se quer correr o risco do sucesso. Ou ter a certeza do fracasso.